Olá, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Meu nome é Luciano Firmino e estamos aqui para a gravação de mais um conteúdo para o nosso canal. Hoje vamos trabalhar aqui o assunto do nosso curso, o curso avançado em Filosofia. E eu espero que você goste do nosso conteúdo, se inscreva, participe, deixe o seu like, o seu comentário ou uma sugestão e nos ajude a crescer aqui no YouTube, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar a gênese da filosofia, ou o nascimento da filosofia. Estamos usando diversas informações, em especial estamos trazendo para esse curso, tá? É um curso só, mas que abarca cerca de 3 cursos, né? O próprio curso de filosofia, o curso de filosofia da religião, tá? Que entrou dentro da grade curricular no sentido da ementa, e o curso de História da Filosofia, no qual nós estamos fazendo constantes citações profundas a respeito do livro, do romance sobre a história da filosofia chamado O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder. Então, de fato, temos um caminho a percorrer que ao mesmo tempo vai ser cansativo e ao mesmo tempo vai ser um refrigério para a nossa busca sobre o conhecimento e sobre si mesmo. Então, de fato, o curso de filosofia ele está imperdível. Então, hoje vamos, como já foi dito, trabalhar hoje sobre a origem, né, o nascimento da filosofia. Talvez nós iremos, nesse, nesse único vídeo, resolver essa questão. Muito provavelmente iremos ter um outro vídeo que vai complementar esse vídeo. E assim, para que o conteúdo seja acessível e que você compreenda bem, tá certo? E que não fique cansativo. Então, eu espero que vocês tenham recebido aí o PDF do livro O Mundo de Sofia. Se você não recebeu o PDF, entre em contato conosco, entra no nosso grupo, que é o nosso curso de filosofia avançada. Então você vai receber o PDF, tá certo? E o PDF vai, se você quiser fazer uma apostila, ou se quiser até mesmo comprar o livro, fica à vontade. Nós citamos a página e fazemos alguns comentários. Então hoje nós vamos novamente entrar no livro O Mundo de Sofia. Então, e sempre ao apresentar uma passagem, obviamente vamos trabalhar com vocês aí, explicando algumas coisas para que você venha entender bem. Nesse caso, a citação da página que nós estamos vendo casou bem com o tema desta aula, que é justamente o nascimento, a origem da filosofia. Então, eu espero que você esteja já com seu lápis, seu caderno ou sua caneta, com um bloco de anotações para começar mais um estudo sobre filosofia, tá certo? Então aqui, deixa eu abrir aqui na página, deixa eu pegar aqui, página de número 45, tá certo? Página de número 45. O título que tem aqui na obra é Três Filósofos de Mileto, tá certo? Então nós vamos fazer algumas leituras. Depois a gente vai fazer um comentário ou dar uma explicação geral a respeito da leitura, tá certo? Pois bem, página 45 do livro O Mundo de Sofia. Hoje trabalhando a origem da filosofia, tá certo? Bem, o primeiro filósofo de que ouvimos falar foi Tales, da colônia grega de Mileto, na Ásia Menor. Ele viajou bastante pelo mundo, entre outras coisas, disse que ele calculou a altura da pirâmide no Egito, medindo a sombra da parede da pirâmide no exato instante em que sua própria sombra tinha o mesmo comprimento de sua altura. Ele também teria previsto um eclipse solar no ano 585 a.C. Então, Tales já é considerado aqui
pela história da filosofia, o primeiro filósofo, tá, que se tem notícia e que a filosofia vai nascer na Grécia, em especial na Ásia Menor, tá, na colônia da grega chamada de Mileto. Então, você vê que existe a própria geografia, tá, aqui, e as noções de que Tales utilizava o começo de uma matemática que hoje nós temos avançado, tá certo? Para determinar coisas que o mito antes não podia, não conseguia de forma nenhuma explicar. Do mesmo modo são as religiões. As religiões não te ensinam matemática. Ao contrário, as religiões não têm consciência da matemática. Só existe consciência através desses homens ou através desse processo de nascimento da filosofia. Então a matemática, a ideia de soma, de multiplicação e tudo mais, veio através desse exercício no qual encontramos dois filósofos, em especial Tales, tá certo? E daí, observando essas coisas, permitiu-se analisar o cosmos e daí construir grandes arquiteturas e outras coisas super interessantes, sem as quais é impossível existir se não fosse através desse processo, tá? Que se você acompanhou o estudo de ontem, tá? Nós falamos sobre os filósofos gregos, tá certo? Que buscavam explicar a natureza. Então, sem essa explicação, sem as transformações que a natureza tinha e tem, e sem a filosofia, né, não existiria essa possibilidade de fazer cálculos, por exemplo, tá certo? Então é isso que nós podemos aqui enxergar, tá certo? Já nessa primeira apresentação. Então, Tales, assim como tanto ele quanto os demais que vão surgir, vai escolher dentro da matéria, tá, da estrutura do cosmos. Alguns dizem que não era propriamente dito uma matéria, né? Assim, a água propriamente dita, mas uma simbologia da água. Então, Tales ele vai escolher dentro das coisas que ele conhecia a água como representante para aquilo que era a origem de todas as coisas. Ou seja, ele vai pegar a água como um elemento, tá, primordial, essencial para explicar tudo o que existia e por que as coisas aconteciam. Tá certo? Então a água era o ponto de referência do qual ele partia para explicar qualquer outra coisa, dentro, obviamente, de sua limitação. Ele fez uma certa viagem justamente para o Egito, tá? E nessa viagem para o Egito, ele vai observar, obviamente, eu assim imagino, que através dessa observação ele vê no delta do Nilo, tá, do Antigo Egito, como a água trazia vida para o Egito, tá? E a necessidade da água existia naquele momento, e não antes nem depois. Havia uma precisão. Então eu acredito que ele foi influenciado pelo fato de estar observando essa situação. Já na página 45, temos aqui no livro O Mundo de Sofia. Tudo está repleto de deuses. Entre aspas, tá? Daqui o texto entre aspas. Ponto. Aqui também podemos apenas tentar imaginar o que ele quis dizer. Talvez ele tenha observado que a terra escura abrigava de flores e plantações de trigo, de besouros e baratas. Então deve ter concluído que o chão deveria estar cheio de pequenos invisíveis, entre aspas, espíritos de vida. Ponto. Com certeza ele não se referia aos mesmos deuses de Homero. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui interessante. Tanto Homero quanto Hesíodo vão usar os mitos, né? São os poetas, tá? Responsáveis e que não poderiam ser questionados. Então, Homero e Hesíodo, esses poetas, vão jogar dentro da matéria, dentro do universo, dentro das plantas, dentro da água, dentro da terra, deuses. Tá? Esses deuses são
os responsáveis pela existência da água, pela existência da terra, pela existência do céu. E Tales, você vai ver que no nascimento da filosofia, os filósofos ainda não precisavam de um certo conjunto de gramática, de um certo conjunto de aprendizado, no qual poderiam, ao usar o próprio mito, tá? Então assim, o Tales está usando mito aqui também, tá entendendo? Tales está usando mitologia. Só que essa mitologia é uma explicação racionalizada e reformulada para compreender uma observação na qual o vocabulário dele não se tinha. Então, além de observar um fato, ele tem que criar uma gramática, entendeu? É a mesma coisa quando eu estiver trabalhando com vocês o curso de História da Igreja. Você vai ver que na época de Martinho Lutero tinha que desenvolver a gramática para que o seu povo pudesse compreender a tradução no seu próprio idioma. Então não é simplesmente traduzir, é preciso desenvolver uma gramática, um dicionário, um léxico. Então existe um trabalho científico, tá, para evitar o mito. Então, voltando aqui para Tales, Tales usa uma espécie de mito, né, pluralidade de deuses, tá, para explicar aqueles seres, aqueles insetos, né, e esses insetos, né, eram vidas, né, invisíveis, bactérias, vírus, fungos, tá, que podem ou não ser responsáveis por um tipo de estrutura orgânica, tá certo, para assim ser responsável dentro de uma biodiversidade. Então, Tales de Mileto, tá certo? Ele vai, assim como todos os outros, é como a gente ainda hoje utiliza muita simbologia. Em vez de mito, a gente utiliza muita simbologia ou metáforas. Metáforas são coisas que não exatamente existem no mundo real, mas a metáfora nos ajuda a explicar coisas que sem isso não poderiam ser explicadas. Mas não quer dizer que é de acordo com a metáfora que o que foi visto é. Tá entendendo? Então, é comum eles usarem algo similar ao mito. Mas não é o mito, porque estão rompendo, estão saindo deste aprisionamento, tá? E vão usar um pouco ou não do mito para explicar coisas que muito adiante vai ser de fato sanado todas as dúvidas. Então, daí essa ideia, porque ele utiliza tudo está repleto de deuses, né? Espíritos de vida, entendeu? Então, para explicar essas coisas que estão aí, tá? E diferente de Homero, de Hesíodo, os poetas, os filósofos poderiam ser interrogados, poderiam ser questionados. É isso que vai ser lá na frente alvo de grande disputa para que a razão, a racionalidade seja de fato entendida, tá certo? E muitos deles não vão se conformar com a explicação de Tales. Outros vão, tipo assim, vão ficar encontrando equilíbrio e desequilíbrio de acordo com o seu contexto, certo? Então espero que vocês já tenham pegado o ponto aí, tá bom? No livro, na página 46 do livro O Mundo de Sofia, tá? Então nós estamos estudando hoje a Gênesis ou o nascimento da filosofia, tá certo? Então, segundo filósofo, de quem ouvimos o segundo filósofo, tá? O primeiro filósofo foi Tales de Mileto, o segundo é Anaximandro. Ele também vivia em Mileto, tá certo? Bem, ele vai escolher como substância primordial uma coisa que ele vai chamar de indeterminada, tá? Para explicar e definir as coisas que estão no cosmos, tá? Do mesmo modo que Tales utilizava a água, ele vai utilizar uma substância indeterminada, tá certo? O terceiro filósofo de Mileto foi Anaximenes, tá? Ele sustentava que a substância primordial, tá certo, de todas as coisas deveriam ser ar,
ou a névoa. Então ele vai escolher outra substância diferente de Tales, diferente de Anaximandro, esse terceiro filósofo. E assim daí ele começa a sua investigação. Então a partir da escolha de um elemento primordial que ele começa a sua investigação. Segundo Anaximenes, tanto a terra quanto a água e fogo seriam constituídos de ar. Então imagine naquela época seus recursos tecnológicos, científicos, altamente avançados, e somente com sua razão, com as coisas ao redor, e ele começa a pensar que tudo, ou no caso aqui, a água, fogo, tá, seriam, e a própria Terra seriam constituídos de ar. Né? Veja, então, para ele, essa substância é primordial para explicar por que a água, o fogo, a Terra existe, né? E de que forma existe. Ele também compartilhava a ideia de Tales, para que deveria haver uma substância primordial, que possibilitava todas as transformações da natureza. Então, essa substância primordial, tá, que foi alvo de busca, investigação, contradição, desigualdade, desequilíbrio, era o referencial para entender as transformações que ocorriam na natureza, tá certo? Na página 47, vamos ter aqui é, uma rápida consideração aqui sobre outros filósofos, tá certo? O livro O Mundo Sofreu começa com uma pergunta interessante, que diz assim: mas como poderia essa coisa subitamente se transformar e dar forma a algo inteiramente novo? Aproximadamente em 500 a.C., alguns filósofos habitavam a colônia grega de Eleia, no sul da Itália. E esses eleatas esbarraram nessa pergunta. Então, depois e durante, vai surgir algumas escolas de interpretação filosófica, tá? Cada uma delas, nós depois vamos trabalhar um pouco de uma forma mais organizada, tá? Mas adiantando alguma coisa, então são escolas que vão surgindo, tá? Cada um vai ter obviamente o seu ponto de partida. Bem, o mais conhecido deles, tá? Desses eleatas, é Parmênides. Ele nasceu aí por volta do ano 540 e 480 a.C., tá? Então, a filosofia aqui está sendo estudada antes de Cristo, tá? Pois é o nascimento da filosofia, tá certo? Parmênides dizia que tudo que existe sempre existiu. Então, esse pessoal, esse grupo de filósofos, eles vão acreditar que o cosmos e o universo eram, de certa forma, eternos, tá certo? Porque na concepção de Parmênides, nada pode ser mudado, tá? Não existe mutação, tá? Outros, você vai ver, vão afirmar o oposto de Parmênides. Geralmente a ciência utiliza muito esse ponto de vista de Parmênides. Aí você me pergunta, professor Luciano, qual é esse ponto de vista de Parmênides? O ponto de vista de Parmênides é o seguinte, é que ao dizer que nada pode ser mudado, então eu consigo encontrar causa e efeito, causalidade, tá? O princípio da causalidade. Se eu esquento a água, ela ferve e começa um processo de ebulição e outros acontecimentos. Então, toda vez que eu ligar a água no fogo, isso vai acontecer. Então, o princípio da causalidade. O fogo causa a alta temperatura da água e a água, se deixando naquele estado de temperatura, vai evaporar. Então, causa e efeito. Então, isso vai ser um ponto de partida para a ciência. Então, a ciência vai estudar o quê? Vai estudar fenômenos que se repetem continuamente e não sofrem alteração. Isso, deixa-me dizer uma coisa interessante, é que, dessa perspectiva, a ideia da evolução de Charles Darwin, tá? Eu recomendo você pesquisar aqui no nosso canal, alguns outros vídeos também, sobre Charles Darwin, cai por terra, porque na visão de Charles Darwin as coisas se modificam, tá? De uma forma evoluída. Mas, voltando aqui ao livro de Sofia, você vai ver um outro filósofo, já já ele vai explicar a você, chamado filósofo Heráclito. Heráclito vai dizer que as coisas modificam-se
podem ser mudadas, mas não no sentido evolutivo das coisas. Essa mudança tem contagem de tempo, uma ideia temporal diferente, tá? Ele começa no futuro, vindo para o passado, vindo do futuro para o presente e para o passado. Isso é uma contagem inversa, que é diferente da nossa, que nós contamos a partir do passado, vamos para o presente e vamos para o futuro. Essa ideia de Heráclito permite a mudança dos seres, não em outros seres, mas uma espécie de controle sobre o destino, tá? Ou sobre as escolhas. É uma filosofia interessante que vai ser depois muito bem desenvolvida por esse filósofo Heráclito e vai utilizar também alguns termos interessantes, como por exemplo a palavra logos, tá? Ele vai trabalhar aí muito conceito de tudo flui, que é chamado planta rei, tá? E tanto Parmênides quanto Heráclito vão ser fortes inimigos no campo do processo de compreensão das coisas, porque cada um vai ter sua ideia sobre o cosmos ou sobre a realidade de uma forma distinta e diferente. Aqui na página 47 ainda, nós temos aqui. Ele dizia que os sentidos não nos dão uma visão distorcida da realidade, uma visão que não corresponde à razão da pessoa. Como filósofo, ele afirmava que sua tarefa era combater todas as formas de ilusão dos sentidos. Quem está dizendo isso aqui é Parmênides. Então, Parmênides não acredita que os 5 sentidos consigam nos trazer informações verídicas ou verdadeiras sobre a realidade. Então, aqui, aparentemente, está quase aí negando o empirismo, né? Então, essa forte crença na razão humana chama-se racionalismo. Parmênides encaixa muito bem num conceito filosófico chamado racionalismo, que justamente é a crença radical, é uma crença radical, tá? Uma crença absoluta, estritamente demasiada na razão. Então, ele acredita que a razão é impossível de falhar, mas na nossa concepção, por sermos cristãos, tá, obedientes à palavra, entendemos que a razão humana pode falhar, tá, pois estamos no mundo caído, somos seres caídos, não é isso? Então, o racionalismo é uma proposta que depois vai ser trabalhada no decorrer da história, mas isso já vem com Parmênides, tá certo? Então, o racionalista é alguém que desconfia da razão humana, que confia, na verdade, que confia na razão humana como principal fonte de conhecimento do mundo. Então, é a razão humana que permite conhecer qualquer coisa no mundo. Tá? Bem, no livro de Sofia temos a seguinte questão. Contemporâneo de Parmênides, Heráclito de Éfeso, na Ásia Menor, viveu entre 540 e 480. Aproximadamente. Para ele, as constantes transformações são características mais fundamental da natureza. Então ele admirava e realmente observava que a natureza possuía as chamadas transformações ou mudanças, tá? Lembre-se que os filósofos estavam estudando o que? As transformações, tá? Mas é só com Parmênides que ele entende que não existem transformações, modificações, tá? E se nós fôssemos realmente entender o que Parmênides estava dizendo, é que se essas modificações acontecem, é porque os sentidos estão nos enganando. Mas aqui, na verdade, as coisas se transformam, se modificam. Uma folha cai, tá? Ela não fica para sempre na árvore, tá? Ela cai e se deteriora, ela volta ao pó, de certa forma, entendeu? Ela se torna um objeto, uma entidade, uma, um organismo, tá? Uma matéria orgânica, tá? Que se decompõe na natureza. Então isso é objeto de investigação de Heráclito e de todos os outros. Mas esse aqui vai dizer que existem as transformações, tá?
Eu vou fazer agora uma citação bastante extensa, tá? Da página 48 até a página 49, 49, tá? No livro O Mundo de Sofia. Eu só vou dar pausa depois que eu fizer a leitura contínua. Eu faço alguma explicação, tá? Eu não vou parar aqui agora não, tá? Para não interromper o raciocínio da leitura. Vamos entrar agora no Mundo de Sofia propriamente dito. Talvez pudéssemos afirmar que Heráclito apostava mais no sentido do que Parmênides. Tudo flui, dizia Heráclito. Tudo está em movimento e nada é para sempre. Por isso não podemos banhar-nos 2 vezes no mesmo rio, pois quando mergulhamos no rio pela primeira vez, já não sou o mesmo, assim como o rio. Heráclito também apontou que o mundo está cheio de contradições. Se jamais adoecêssemos, jamais saberíamos o que é gozar de boa saúde. Se jamais tivéssemos fome, jamais nos contentaríamos em ao terminar uma refeição. Se jamais houvesse guerra, nunca daríamos valor à paz. E se jamais houvesse inverno, nunca nos contentaríamos com a visão da primavera. Tanto, tanto bem quanto mal têm o lugar necessário no todo de Heráclito. Se não houvesse um duelo constante entre os opostos, o mundo deixaria de existir. Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, fome e fartura. Dizia aqui. Ele usou a palavra Deus, mas está implícito que ele quis dizer algo inteiramente diferente dos deuses cuja história estão registradas nos mitos. Para Heráclito, Deus ou o divino é algo que abrange o mundo inteiro. Sim, Deus se revela exatamente na natureza cheia de contradições e em constantes transformações. Em vez da palavra Deus, Heráclito frequentemente usava a palavra grega logos, que quer dizer razão. Embora as pessoas nem sempre pensem da mesma forma, nem possuam a mesma razão, de acordo com Heráclito, deve haver uma razão universal que governe tudo o que acontece na natureza. Essa razão universal é a lei natural, é comum a todos, e todos deveriam se orientar por ela. Ainda assim, a maioria vive de acordo com sua própria razão, dizia Heráclito. Em meio a todas as contradições e transformações da natureza, Heráclito enxergou uma unidade e um todo. E esse algo que perpassaria todas as coisas, ele chamou de Deus ou Logos. Página 49. Parmênides e Heráclito, de algum modo, pensavam de forma oposta. A razão para Parmênides deixava claro que nada poderia se transformar, mas a experiência dos sentidos para Heráclito deixava também claro que a natureza está em constante transformação. Quem estaria certo? Devemos, devemos confiar no que nos diz a razão ou devemos acreditar nos sentidos? Tanto Parmênides quanto Heráclito dizem duas coisas. Parmênides diz que nada pode se transformar e que a impressão dos sentidos, portanto, não é confiável. Heráclito, ao contrário, afirma que tudo se transforma, tudo flui, e que a impressão do sentido é confiável. Não poderia haver divergência maior entre dois filósofos. Mas qual deles estaria certo? Foi Empedocles, da Sicília, que conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel onde os filósofos haviam se metido. Ele dizia que tanto Parmênides quanto Heráclito estavam certos num dos seus argumentos, mas os dois estariam inteiramente errados quanto ao outro. Empedocles sustentava que a culpa dessa grande divergência era a crença dos filósofos na existência de uma única substância fundamental. Se isso fosse verdade, o abismo entre o que a razão nos diz e aquilo que vemos com os nossos próprios olhos seriam intransponíveis. A água, naturalmente, não pode se transformar no peixe, nem no pássaro. A água não pode jamais se transformar em outra substância. Nesse particular, Parmênides tinha razão ao dizer que nada se transforma. Ao mesmo tempo, Empedocles
concordava com Heráclito quando dizia que devemos desconfiar daquilo que nossos sentidos nos dizem. Empedocles chegou à conclusão de que a ideia de que havia apenas uma substância primordial deveria ser alterada. Página 50 e a página 51 e a página até a página 53, tá certo? A gente tem que concluir essa parte aqui. Obviamente eu não estou fazendo toda a leitura, estou sublinhando os pontos importantes dentro dessa leitura, tá? Para fazer uma explicação geral. Ele achava que a natureza possuía ao todo 4 substâncias fundamentais, ou raízes, como as chamou. As 4 raízes seriam a terra, o ar, o fogo e a água. Todas as transformações da natureza seriam decorrentes da mistura ou da separação desses 4 elementos. Para Empedocles, deveria haver 2 forças diferentes atuando na natureza. Ele as chamou de amor e ódio. O que une as coisas é o amor, o que separa é o ódio. A ciência moderna diz que todos os processos naturais podem ser explicados como o equilíbrio entre as diferentes substâncias fundamentais e algumas poucas forças naturais. Posteriormente, Anaxágoras, no ano 528 a.C., ele não aceitava a ideia de que a terra, ar, fogo e água poderiam se transformar em ossos e sangue. Para Anaxágoras, a natureza seria composta por inúmeros pedacinhos imperceptíveis a olho nu. Tudo pode ser dividido em pedaços menores ainda, mas mesmo nos menores pedaços existe um pouco de tudo. Assim, pele e cabelo não poderiam se originar de algo diferente, mas haveria um pouco de pele e de cabelo no leite que bebemos e na comida que ingerimos, dizia ele. Anaxágoras chamava esses pedacinhos que contêm um pedaço de tudo em si de sementes ou germes. Anaxágoras é igualmente importante por se tratar do primeiro filósofo de Atenas, do qual ouvimos falar. Ele nasceu na Ásia Menor, mas mudou-se para Atenas quando tinha cerca de 40 anos. Lá foi acusado de ateísmo e teve de abandonar a cidade. Ele disse, entre outras coisas, que o Sol não seria um deus, em si uma massa flamejante maior que a península do Peloponeso. Anaxágoras interessava-se muito pela astronomia. Ele dizia que todos os corpos celestes eram feitos do mesmo material que a Terra. Chegou a essa conclusão depois de examinar o meteorito. Talvez isso indicasse que existiria vida em outros planetas, pensava ele. Em seguida, ele afirmou que a Lua não teria brilho próprio, mas tomaria emprestado da luz da Terra. E por fim explicou como ocorriam os eclipses solares. PS. Obrigado pela atenção, Sofia. Talvez você devesse ler este capítulo 2 ou 3 vezes, até compreender tudo. Bem, a leitura de fato aqui foi extensa, porém foi importante porque conseguiu verificar os principais importantes filósofos e as suas guerras de ideias, pois cada um queria que sua ideia fosse verdadeira em si e para todos. Ao mesmo tempo, encontramos ainda a necessidade de explicar as transformações da natureza. Então, cada um vai escolher um elemento primordial, outros vão escolher mais, vamos dizer assim, no caso de Heráclito, uma questão muito mais cognitiva, né? Muito mais buscando aí, dentro de uma ideia de metafísica, a ideia do Logos, né? A ideia de Deus, né? Que o autor de João, o evangelista, vai utilizar, tá? Para o Filho de Deus. Enfim, então, Heráclito e Parmênides terminam sua existência guerreando entre si para ver qual das suas teorias é de fato a mais coerente. Heráclito vai defender a mudança, Parmênides não defende a mudança. Então, os dois foram aí objeto de investigação, objeto de estudo, objeto de compreensão
por parte de um outro filósofo chamado Empedocles. Todavia, deixe-me dizer uma coisa. Para outros, em outros livros de filosofia, que não seja esse, você vai encontrar que também que não foi apenas Empedocles que vai tentar conciliar ou buscar o equilíbrio dessas duas visões de verificar e examinar ou analisar o mundo. Não foi apenas Empedocles, mas o próprio Platão, ele vai aí constituir as ideias, o mundo, né, sensível, e o mundo das formas, o mundo das ideias. Então, ele vai trabalhar com as duas questões. Uma, que as coisas não podem ser mudadas, e a outra, que as coisas podem ser mudadas. Tá? Obviamente, ele vai ser aí um defensor de ideias inatas, né? As pessoas nascem com ideias inatas, né? E se assemelha muito ao Heráclito, tá? Ainda que ele guarde algum tipo de resquício de Parmênides em suas argumentações. Então, não só foi Empedocles que tentou buscar conciliação dos conflitos de Parmênides com Heráclito. Então, Empedocles ele sustenta muita coisa interessante, tá? Ele vai dizer que a natureza ela vai possuir quatro substâncias fundamentais, essenciais, primordiais, não apenas uma ou duas, são quatro. Então ele vai pegar justamente o que a terra, a água, o fogo e a água, né? Terra, ar, fogo e água. Não é bruxaria, né? Talvez a bruxaria vai utilizar esses elementos como um retorno ao mito. Na bruxaria se usa os chamados encantamentos da feitiçaria antiga dos celtas, tá? Na bruxaria antiga se utilizavam simbologias, tá? Para invocar espíritos. Então, é um tipo de mitologia que ainda existe em nossa cultura e pleno século XXI. Então, a terra é terra, o ar é ar, o fogo é fogo e a água é água. Mas aqui, para Empedocles, era aquilo que explicava a existência das coisas, né? Das transformações, porque as coisas se transformavam e outras coisas não se transformavam. Depois, é, ele vai trabalhar aí algumas coisas chamadas de amor e ódio, aquilo que separa e aquilo que une as coisas, né? E por fim, o escritor nos dá aqui um detalhe muito preciso e muito importante a respeito da ciência. Ele diz que a ciência moderna diz que todos os processos naturais podem ser explicados como um equilíbrio entre as diferentes substâncias fundamentais e algumas poucas forças. Então, na ciência moderna, se tem-se uma evolução muito interessante, tá? E a ciência moderna, ela não é, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, ela não é anticristã. A ciência moderna, ela pode investigar fenômenos sobrenaturais, tá? Ela pode investigar fenômenos sobrenaturais, mas ela não pode repetir em laboratório. Tá? Por exemplo, a morte de Jesus. Ela pode investigar, pode atestar. Jesus realmente morreu. O médico é um cientista, entendeu? Ele pode chegar, se pudesse viajar o tempo, ou se tivesse um médico, um caso como a gente tem hoje, realmente Jesus morreu por causa disso, disso, disso. Inclusive, existe estudo trabalhando essa questão. Mas a ciência não pode investigar, tá? Ela pode investigar também pegando as túnicas, as roupas, né? Estudando como ela foi o processo de julgamento, de tortura, enfim, de condenação, e determinar a sua morte. Perfeito, tá? Mas ela não pode investigar a sua ressurreição. A ressurreição não pode ser explicada por nós em nenhum momento, tá entendendo? Então essa é interessante porque a ciência pode ajudar a nos aproximar da fé judaico-cristã. Mas os elementos mais profundos e mais não mitológicos, tá? Não é mitológico. Os elementos no qual a ciência não enxerga nem por meio da filosofia é um produto, uma natureza que está restrita a um ser altamente inteligente e superior a qualquer filósofo. Então, eu acho que a ciência nos ajuda realmente a entender muita coisa e assim e não
ficar aí, de certa forma, acreditando em tudo, né, que não existe. Depois a gente viu Anaxágoras, né? Já Anaxágoras vai dizer que Empedocles estava errado e que ele precisava refazer a sua interpretação. Daí ele vai trabalhar alguns conceitos, tá? Que nos leva a imaginar a futura ideia dos átomos, né? Partículas, moléculas muito pequenininhas responsáveis pelo todo, né? E assim por diante. Dando a ideia aí de ou de hologramas ou dos átomos, né? Tá certo? O autor, aqui na página 53, ele vai dizer a Sofia, porque houve esse processo de trabalhar o nascimento da filosofia e também os primeiros filósofos e o que eles acreditavam, tá? Mas aqui, pela complexidade do tema, veja que o raciocínio é interessante, porque é como se nós estivéssemos ouvindo e participando do que Sofia estava acontecendo, do que Sofia ouvia e participava. E ao mesmo tempo é como se Sofia representasse cada um de nós. Talvez essa exposição foi muito cansativa ou muito difícil. O autor diz assim para Sofia: talvez você devesse ler esse capítulo 2 ou 3 vezes até compreender tudo. Então está aí a preocupação do filósofo. Nós precisamos compreender tudo, ainda que seja necessário fazer uma repetição do conteúdo dado. Então, temos aqui a ideia de pedagogia. Isso mesmo, tem uma ideia de pedagogia ao estudar uma determinada matéria, é necessário rever ou refazer ou analisar de uma forma resumida o que foi exposto para que a mente humana possa absorver o conhecimento e assim desenvolver esse conhecimento em sabedoria. Então, de fato, o livro ele é de fato assim fantástico porque de alguma forma ele encontra identificação com o leitor para que o leitor não continue sua leitura, não continue o processo desse curso de História da Filosofia que o mundo de Sofia é um curso de História da Filosofia, não fique a ver navios ou perdido no espaço, mas que cada leitura ou cada capítulo ele venha de fato aí ter suas anotações, venha ter a compreensão daquilo que foi bem explicado. Amigos, irmãos do canal, já estamos em 42 minutos de estudos e aqui eu vou dar como encerrado essa primeira parte, tá? Eu ainda vou entrar no nosso material sobre a gênese da filosofia que eu preparei, tá? Ou seja, na próxima aula ainda vamos estudar um pouco mais a respeito do nascimento da filosofia ou da gênese da filosofia. Então, não terminou ainda, tá certo? Falta mais alguns detalhes que eu preciso passar para vocês. Esse foi apenas um primeiro momento. Num segundo momento, nós iremos de fato aí entrar e concluir o nosso estudo sobre a agenda da filosofia. O que nós vimos até agora? Muita coisa. Mas até agora a gente observou o seguinte: nós já estudamos a atitude filosófica, que foi o primeiro capítulo que faz parte do módulo 1, tá? A atitude filosófica. Obviamente tudo dentro da ótica cristã. Depois nós vimos o que é filosofia, tá? Aprendemos o que é filosofia, a sua definição, podemos encontrar isso. E estamos agora tentando já conquistar alguns artefatos ou pontos importantes para compreender a gênese da filosofia. Então, o que eu dei até nesse momento foi apenas um resumo muito geral para que a gente possa entrar realmente no nascimento da filosofia. Então, eu aguardo vocês na próxima aula para a gente estudar, tá? O nascimento da filosofia. A gente viu aqui a história, tá? A gente viu
também o nascimento da filosofia, vimos importantes filósofos, mas a gente vai tentar aqui avançar, expandir essa aula de número 6. Então, se você chegou a esse canal, não é inscrito, se inscreva, nos ajude com o nosso projeto, tá? É um projeto muito sadio, um projeto bastante trabalhado, tá? Para comunidades que precisam aí de uma educação na área da filosofia, na área da teologia, na área da projeto, com preço acessível e cujo conteúdo é um conteúdo muito profundo para que você venha aí realmente terminar uma formação e ter assim a segurança de que de fato você estudou e aprendeu um determinado curso ou disciplina. Então, eu agradeço a sua atenção. Eu espero vocês na próxima aula. Deixe sua anotação aí, tá? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade e vai ter os exercícios, tá certo? Então, fique bem assim atento, porque as coisas vão aumentar, tá certo? Então, qualquer dúvida, nos procure. Faça nosso curso, tá? Tá o telefone aí, 819-8870-9867. Então, nos ajuda aí a vir estudar com a gente aqui no Instituto de Ensino Teológico Logos, né? E seja muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico, tá certo? Forte abraço e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir, em um curso avançado em filosofia, tá bem?